Oremos. Pai amado e querido, nós te rendemos graças, Senhor, e te agradecemos por mais um dia e por mais um anoitecer. Debaixo da tua graça e misericórdia, como te agradeço também pela vida de todos os irmãos, o pastor também, e te entregamos essa aula em tuas mãos, que teu Santo Espírito possa abrir as nossas mentes, nos dando sabedoria, entendimento e discernimento. Assim entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Então nós queremos refletir que na aula passada falamos sobre o princípio basilar da doutrina batista, que é o senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Falamos também sobre a autoridade da Bíblia, que é outro princípio batista, que é a autoridade da Bíblia, que a gente vai encerrar e depois começar um novo tema hoje. Ok? Se vocês estão vendo o slide aí, confirmo, estão vendo. Então, muito bem. Os batistas eram chamados até a década de 70 e 80 o povo da Bíblia. E hoje? Hoje, lamentavelmente, perdeu-se esse epíteto, esta alcunha maravilhosa, que eram nós nos chamarmos de Bíblias. Mas precisamos voltar às origens e valorizar e validar a autoridade bíblica nas nossas igrejas batistas e demais denominações evangélicas de forma genuína. Vimos que Deus se revela através da história, vimos que a Bíblia tem dois temas, o pecado do homem e a graça de Deus, e o culto do Velho Testamento girava em torno da palavra de Deus, da Torá. Era muito importante isso, o culto veterotestamentário. Nós chegamos a também discutir que vários grupos religiosos, inclusive o nosso, chegam a conclusões diferentes. Por quê? Porque cada um tem uma maneira de interpretar e validar a sua doutrina eclesiástica. A Bíblia é a revelação de Deus na história. Deus se revelou na história, aparecendo na sarça ardente, várias teofanias. Teofanias é a manifestação de Deus no Velho Testamento e se revelou na pessoa de Jesus Cristo, que é o centro da Bíblia, como está em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. O Verbo se fez carne, João 1,14, e o Antigo e o Novo Testamento se completam. E a gente vai ler Atos 17, 11. Pegue sua Bíblia, Atos 17, 11. E vamos ler 2 Pedro 1,13. Atos 17, 11 diz assim acerca da palavra de Deus. Atos 17, 11 diz assim: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, que palavra essa é a palavra de Deus, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, os bereanos, que eram pessoas judias que estavam ali, lá de Tessalônica também, especialmente de Bereia, receberam a palavra de Deus, a Escritura, como palavra de Deus, e foi examinar. Os apóstolos pregavam e eles examinavam, segurando o Torá, a Tanakh, os Ketubins, o Velho Testamento todo. Vamos ver 2 Pedro 1,13. 2 Pedro 1,13 diz assim a palavra de Deus, do verso 13 ao verso 21. Tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Admoestações é repreensões. Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, isto é, eufemismo para morrer, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude, isto é, o poder, e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Onde? No monte da transfiguração. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando a magnífica glória foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido.
e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia no lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, a explicação, a definição, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia foi produzida por vontade, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram soprados, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a autoridade nos batistas é a Bíblia, não é nenhuma convenção, não é nenhuma ordem eclesiástica de pastores, não é nenhuma associação de diáconos, não é nenhuma associação regional, nem convenção estadual, nem convenção batista brasileira. A autoridade é a Bíblia Sagrada. Eu espero que vocês tenham lido a declaração doutrinária, que vocês vão se aperceber destas verdades que estamos falando. A autoridade é a Bíblia Sagrada. A pergunta para nós refletirmos: será que precisamos de novos livros para a Bíblia? Não, porque a Bíblia é a inerrante revelação de Deus aos nossos corações. Ed René, um pastor batista que foi excluído da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ele afirmava que a Bíblia precisa ser atualizada para encaixar o LGBTQIA+, e encaixar a cultura woke, que ele é defensor dessa cultura. O que é que vocês acham? Alguém pode me responder? Será que a Bíblia precisa ser atualizada, como diz o pastor Ed René, ou não? Por gentileza. Não. Atendo o nome de Jesus. Não entendi? Eu disse que estava arrependido em nome de Jesus. Amém. Pois é. O pastor Ed René é um apóstata que a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil excluiu ele e fez bem a nossa denominação. Recentemente ele deixou a presidência da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, mas ele ainda permanece na liderança da igreja como pastor presbítero. Para nós batistas, a Bíblia é a única regra de fé e prática. É a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia Sagrada. Outros grupos religiosos acrescentam novas revelações, tais como os Mormons, com o livro de Mormon, Mary Baker Eddy, da Teosofia Cristã, Ellen Goldwhite, do Adventismo, Allan Kardec, Espiritismo, Chico Xavier, Espiritismo, e outras revelações extra-bíblicas dos pentecostais e neopentecostais. Então, quando você percebe que uma igreja é seita, é quando ela acrescenta ou subtrai a revelação bíblica. Acrescenta algo novo e subtrai algo revelado da palavra de Deus para as pessoas não entenderem. Eu só coloquei esses principais para vocês entenderem, mas tem muito mais gente que são apóstatas e pessoas que acrescentaram suas visões carnais e malignas ao seu conjunto doutrinário, revelando assim a sua insensatez. A nossa fé, foi entregue aos santos de uma vez para sempre. A nossa tarefa é descobrir as implicações da mensagem bíblica e aplicá-las à nossa vida. Essa é o cerne do nosso entendimento. Então vocês leram, né? A Convenção Batista Brasileira tem a sua declaração que diz que a Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. A pergunta para vocês pensarem: a Bíblia contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Inclusive, as palavras do diabo na Bíblia são palavras de Deus. Em si não são, mas o texto em sua totalidade é a palavra de Deus que narra o diálogo entre Deus Pai e Satanás na aflição de Jó, que retrata
a narrativa da tentação de Jesus por Satanás no deserto da Judéia. Então, há aquelas e outras passagens em que ele fala. O que ele fala não é a palavra, mas o registro da fala dele é a palavra de Deus para você entender e compreender. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda escritura é divinamente inspirada para repreender, para educar, para redarguir, para preparar o homem de Deus, preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16, de modo livre, que eu recitei aqui. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, nós, batistas, temos que voltar, e todos os evangélicos genuínos têm que voltar ao primeiro amor, o amor de ter a Bíblia como autoridade. Isso é muito importante. A Bíblia é inspirada por Deus. E devemos sempre perguntar, que diz a Escritura? Gálatas 4:30. Que diz a Escritura? Por exemplo, beber álcool. O que diz a Escritura? Abandonar sua família. O que diz a Escritura? Roubar. O que diz a Escritura? Viver em violência. O que diz a Escritura? Então, a Bíblia, ela vai nortear o nosso comportamento, ela vai explicar o nosso entendimento e vai mostrar que nós estamos certos ou errados de acordo com aquilo que é apresentado diante da palavra de Deus. A inspiração deu-se por meio mecânico, ditado mecânico, e inspiração verbal. Jeremias foi mandar Baruque levar a profecia para o rei ler, e o rei mandou ler, enquanto lia, o rei decepava a escritura com canivete e jogou no fogo. E Deus disse, escreve outras palavras, as mesmas, e entregue ao rei. E Daniel sentiu de Deus, experimentou de Deus, foi soprado por Deus, entendeu de Deus e escreveu a Bíblia. Então a Bíblia tem a inspiração ditado mecânico e a inspiração verbal. Agora, os originais, onde é que estão os originais? Sumiram, se acabaram com o passar dos tempos. Porém, as cópias da Bíblia, que nós temos hoje, Bíblias antiquíssimas, em hebraico, aramaico e grego, nós temos o Novo Testamento, 5.000 exemplares com 99% de acerto, apenas 1% de erros de interpolação, de ditografia, onde ditou duas vezes, onde colocou dois cegos, que é um cego, colocou um cego, colocou dois. Enquanto escritos de Virgílio, de Homero, de Sócrates, de Platão e outros autores antigos só tem apenas 40 cópias. E a ciência moderna ainda insiste em dizer que a cristandade é baseada em livros que não têm autoridade autoritativa. Mas nós temos autoridade. E a Bíblia, ela é inerrante. Você vai encontrar um evangelho, 2 gadarenos, um gadareno, 2 cegos de Jericó, um cego de Jericó. Você vai encontrar uma nomenclatura, 2 anjos, 3 anjos, mas isso não interfere, esses erros não interferem na mensagem que está sendo disseminada, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é inerrante e é a palavra de Deus. Quando vocês pagarem introdução bíblica, a maioria aqui vai pagar, aí vocês vão entender perfeitamente o que nós estamos dizendo nesta noite. Nossa única regra de fé e prática, a Igreja Católica crê na Bíblia, é verdade, mas também na tradição da Igreja. Então ela coloca como 2 fundamentos a tradição da Igreja, como 2 fundamentos, e ela coloca aqui, ó, a Bíblia está aqui para eles, e aqui está a tradição da Igreja. Coloca nesse sentido. Quando, na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Lutero rejeitou a tradição romana, a tradição da Igreja, e aceitou a Bíblia, solo escritura. Os anabatistas, que são os nossos ancestrais dos batistas, criam que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então,
devemos obedecer a Cristo, sua palavra, e compreender a cultura de sua época. Por exemplo, João Batista e sua roupa. João Batista tinha um alimento de mel silvestre e gafanhoto e peles de ovelhas, para lembrar que ele era o novo Elias que havia de vir. Mas eu não sou obrigado a usar uma pele de animais para fazer a minha roupa. Por exemplo, nós temos algumas igrejas de origem russa, os leptos, eles usam na ceia do Senhor o cálice comum. É um cálice grande com vinho, um pão grande, e aí você tira um pedaço, passa para outro, tira um pedaço, e você pega, come o pão, e depois você toma o vinho, o suco da uva, num cálice comum. Em época de vírus, em época de doenças, não é bom a gente usar esse cálice comum que Jesus usou com os seus discípulos, mas eram 12 apóstolos. E quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, Judas foi trair Jesus. Judas não estava mais. Então, apenas 12 pessoas, Jesus e 11 apóstolos. 12 pessoas não se contaminam tão facilmente. Mas 200 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, é provável que alguém tenha um vírus ali de alguma doença respiratória que passe a infeccionar cada um de nós. Cabelo das mulheres, por exemplo. A Bíblia fala que a mulher tem que deixar o cabelo como um véu. E as africanas? E as mulheres de cabelo crespo, como é que elas ficam? Então, Deus entende a cultura, mas a cultura tem que se amoldar à palavra e não a palavra à cultura. Aquilo que não é pecado, você pode seguir. Aquilo que é pecado, você não vai seguir. Por exemplo, o missionário na Índia, ele, com a sua pregação do Evangelho, ele acabou com o costume maligno que havia na Índia antigamente. Por exemplo, quando um homem morria, ele era colocado o seu corpo numa grande fogueira e a viúva viva era amarrada ao cadáver do marido morto e acendia-se a fogueira e a mulher viúva morria queimada, viva, junto com o cadáver do seu marido. Quem acabou com isso foi um missionário batista, que eu esqueci o nome dele, aqui na Índia. Hudson Taylor, não, eu esqueci o nome dele. Mas ele acabou com essa mania pecaminosa que tinha. Aí, qual era o argumento dos indianos? Eles diziam assim, não, é porque não tem quem vai sustentar a viúva, então a viúva tem que morrer juntamente com o marido morto. E ele, pela pregação do Evangelho, pela apresentação do amor, da misericórdia de Jesus, ele acabou com esse mau costume que havia na Índia. Para você ver como é sério. Então, aqui é só repetição, eu já falei. Então, se baseie nisso aqui. Que diz a Escritura? A sua atitude, o seu comportamento, os seus pensamentos, a sua vida inteira e a vida da sua igreja tem que ser regida pela Bíblia Sagrada. O que diz a Escritura? Se ela aprova, faça. Se ela reprova, não faça. Esse é o porém dos batistas, em nome de Jesus. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, pastor, está muito claro. Qualquer momento você pode pedir a palavra, fazer uma interrupção, para a gente estar respondendo a vocês. Se eu não souber, eu procuro pesquisar para mostrar para vocês o que é importante. Certo? Então, é muito importante você entender isso. Muito bem, vamos falar sobre o Espírito Santo em cada crente. O Espírito Santo em cada crente. O Espírito Santo traz muitas dúvidas na cristandade atual e desde a Rua Azusa, desde o avivamento pentecostal no início do século XX, ali em Chicago, na Rua Azusa, onde as pessoas foram impactadas com o movimento pentecostal moderno que Daniel Berg e Gunnar Wingre, suecos,
vieram para Belém do Pará, traíram o pastor batista da PIB, Primeira Igreja Batista de Belém do Pará, e quando o pastor foi para Recife tirar férias, eles assumiram a igreja e disseminaram o dom de línguas como batismo com o Espírito Santo. E o pastor foi telegrafado pela igreja, naquela época era telégrafo, e ele voltou, mais uma semana depois, voltou para assumir a igreja, e Daniel Berg e Gunnar Wengre fundaram, em 1910, a igreja, as Assembleias de Deus. Que a Assembleia de Deus conta uma história muito bonita, muito linda, muito maravilhosa, mas não foi assim. Gunnar Wengre e Daniel Berg trataram a Igreja Batista de maneira insolente, quiseram tomar a igreja para eles. E o pastor local voltou de Recife de férias e colocou a igreja no seu devido lugar. Depois a igreja cresceu. A partir do século XIX, início do século XX, a doutrina do Espírito Santo se tornou um divisor de águas nas igrejas evangélicas do mundo. Igrejas se tornaram pentecostalizadas e outras se mantiveram tradicionais à Bíblia Sagrada, entendendo, para alguns, que o dom de línguas cessou, para outros que o dom de língua existia, mas não com tanta ênfase que foi dada à doutrina do Espírito Santo. Inclusive, a Convenção Batista Brasileira, a Igreja Batista, foi dividida na década de 60 pelo movimento pentecostal liderado pelo pastor Ernesto Tonini, que fundou a Igreja Batista Nacional, que veio da Convenção Batista Brasileira, e essa igreja pentecostal, ela está presente em quase todos os estados do Brasil. Foi Ernesto Tonini, que você já ouviu falar dele, que dividiu essa igreja. Um grupo de 13 pastores, 13 teólogos batistas escreveram a moção dos 13, significando que o Espírito Santo ele é real e os dons cessaram. É uma discussão que cabe aqui nessa disciplina, e é histórica. Os irmãos que pagaram com o pastor Rony, História dos Batistas, acho que o pastor Rony falou sobre esse assunto. Falou ou não? Ana Paula, Arthur. Até o que divide as igrejas até hoje histórico, né, pastor? Cessacionismo ou continuismo? Cessacionismo do continuismo. Exatamente. Então, isso é uma parte histórica. Então, vamos ver o que nós pensamos sobre a doutrina do Espírito Santo de forma equilibrada, de forma, eu ouso dizer, de forma bíblica. O Espírito Santo em cada crente. Passar isso aqui. Então, a principal preocupação, a partir do século XX, a doutrina do Espírito Santo. As igrejas pentecostais, neopentecostais, carismáticas ou renovadas, são várias nomenclaturas, pentecostais, um ramo evangélico, e neopentecostal é mais agressivo. Quem são os neopentecostais? Deus é amor, Universal do Reino de Deus, a do Agenor Duque, a do pastor Valdemiro Santiago, entre outras. E as carismáticas e renovadas e pentecostais são Batista Nacional, Presbiteriana Renovada, entre outras. Elas dão ênfase a dons de línguas estáticas, dons de revelação pessoal, profecias, e uma vida baseada nas emoções e com pouca anuência aos ensinos da palavra de Deus. Para os pentecostais, o dom de línguas é uma espécie de segunda bênção, revestimento de poder, e eles chamam de batismo com o Espírito Santo. Há uma forçação de barra escriturística muito grande, porque a Bíblia é clara ao dizer que nós somos batizados no Espírito Santo. Então vamos ler esse texto aqui. 1 Coríntios 12, 13. Abra a sua Bíblia, olhe no computador, por gentileza. 1 Coríntios 12, 13. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O que diz a Escritura? 12, 13. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido
de um Espírito. Então está aí a veracidade que eu e você, que somos crentes no Senhor Jesus, independente de termos o dom de línguas ou não, nós somos batizados no Espírito Santo. Seja judeu, da aliança judaica, seja gentil, que somos nós que cremos em Jesus, seja você que é empregado, seja você que é patrão, seja você que é livre, que é patrão, você é um só em Jesus. Então, os batistas creem no Espírito Santo e o batismo acontece uma única vez na conversão do crente. Uma única vez. É claro que você vai ser cheio do Espírito Santo, conforme, ou ser vazio do Espírito Santo, conforme a sua caminhada cristã. Quando a gente vê isso, a gente entende muito bem. Vamos abrir em Efésios 5:18. Efésios 5:18. Efésios 5:18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E é interessante que esse ser cheio do Espírito Santo deve ser uma busca diária na vida do salvo. O salvo tem que buscar. E o texto explica como eu devo ser cheio do Espírito Santo. Olha o versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, uma vida de louvor, uma vida de adoração. Verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver uma vida de gratidão é ser cheio do Espírito Santo. E, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quando eu busco entender meu irmão fraco na fé, meu irmão que está caindo na fé, meu irmão que tem ideias contrárias à palavra de Deus, eu vou ser cheio do Espírito Santo, uma vida de adoração a Deus, uma vida de gratidão a Deus e uma vida de saber suportar os irmãos. Então, como é que você conhece que alguém é cheio do Espírito Santo? Quando esse alguém suporta o seu irmão problemático, seu irmão mala sem alça, seu irmão que fala muito, seu irmão que é tímido, seu irmão que é timidez no sentido de covardia, de não pregar o evangelho. Então essa pessoa não é cheia do Espírito Santo. Você que suporta essa pessoa, que entende essa pessoa, que compreende essa pessoa, você é cheio do Espírito Santo. E não são dons de línguas. Ah, mas tem lá o texto de Mateus capítulo 3, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí os pentecostais dizem que fogo é quando você fala línguas e as línguas são retinem. Não, meu irmão. Não tem nada a ver com isso. Aquele fogo ali é o fogo do inferno. Jesus tem a pá na mão, recolhe o trigo no celeiro e a palha vai colocar no fogo que não se apaga, e o fogo inextinguível, que é o inferno. Então, Jesus tem dois batismos. O batismo com o Espírito Santo, quando você entrega a vida a Jesus Cristo, você é regenerado, nasceu de novo pelo Espírito Santo, e você, quando vive a vida inteira rejeitando Jesus, você vai para o inferno, será batizado com fogo, e aí não tem mais volta, meu amigo. Enquanto a vida é a esperança, Hebreus 9:27, depois da morte segue-se a juízo. Então entendam isso. Ah, e os dons de línguas? Bem, os dons de línguas existem. Existem dons de línguas. Existem. Mas eles não têm um valor na igreja hoje. Por quê, pastor? Porque qualquer pessoa pode imitar. Em todas as religiões de homens, muçulmano, hinduísmo, budismo, pentecostalismo, catolicismo, igreja ortodoxa, todas as religiões, religiões animistas, africanas, todas elas têm dom de línguas. E ali era um dom que para alguns cessaram, para outros ainda são continuados. Então, para alguns teólogos eles cessaram, para outros continuam. Certo? Então, vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 19.
Não apagueis o Espírito. Como é que eu posso apagar o Espírito? Eu posso apagar a atuação do Espírito Santo na minha vida, através de uma vida de pecado, de uma vida de desobediência a Deus. Eu continuo habitado pelo Espírito Santo, mas ele vai se apagar, ele não vai mais influenciar, só vai interceder por mim e por nós, com gemidos inexprimíveis, que não são dom de línguas. Gemidos inexprimíveis são gemidos do Espírito Santo a Deus em oração, ele ora a Deus, e a gente não entende nada, não é dom de línguas, certo? Agora, nós temos 3 fontes para dom de línguas, 3 fontes. Primeira fonte, as emoções. Emoções. Segunda fonte, Satanás. Terceira fonte, Deus. Tem dom de línguas que é de Deus. Temos relatos históricos na África, na América Central, em outros países onde o missionário não tinha o domínio da língua, e ele começou a pregar falando em inglês e o povo compreendeu sem ter feito nenhum intérprete naquele momento. Então são momentos que já aconteceram na história. A história tem documentada, Guatemala, América Central, África, Ásia. Em alguns momentos da história, o pregador, sem saber a língua do povo, começou a falar na sua língua vernacular de nascimento, e as pessoas entenderam, porque o Espírito Santo interpretou de maneira miraculosa, assim como foi em Atos capítulo 2, lá no Pentecostes, que cada um ouviu falar na sua língua, medos, partos, elamitas, cada um ouviu falar na sua própria língua. E outra coisa, havia na cabeça de cada crente de Atos 2 línguas de fogo que se repartiam e ficavam na cabeça de uma pessoa. Quem já viu num culto uma pessoa com a língua de fogo na cabeça? Quem já viu? Vocês já viram? Pode responder. Já viram? Não viram, né? Mas está lá em Atos. Pode falar. Está lá em Atos capítulo 2. Naquele momento foi singular. Foi singular. Então apareceram línguas de fogo, umas chamas de fogo na cabeça de cada crente, de 120 pessoas. E as pessoas que estavam caminhando ali para a festa de Pentecostes, lá em Jerusalém, os neófitos, os judeus, não é o nome, meu Deus, prosélitos de outras nações judeus, eles disseram, meu Deus, esse povo está embriagado. E alguém disse, não, ninguém se embriaga 9 horas da manhã. Está em Atos capítulo 2. Então a cristandade faz muita confusão quanto a essa doutrina riquíssima, que é a doutrina do Espírito Santo. É algo bem interessante, pastor, quando a gente fala sobre o dom de línguas, que geralmente quando aparece na Bíblia nós entendemos que sejam línguas dialetos locais. E às vezes acontece o erro, eu vejo assim, do pentecostalismo, de pegar passagens históricas e transformar em doutrinas. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque às vezes Deus age somente naquela forma e naquele momento. Exato. Então nós vemos algumas passagens do Antigo Testamento nos livros históricos. Nós vemos Deus pedindo coisas que ele nunca mais volta a pedir ao seu povo. E nós não podemos transformar isso em uma doutrina. Como, por exemplo, Atos 19. O dom de línguas caiu sobre os samaritanos. Mas por que os samaritanos? Para mostrar que os samaritanos também podem receber a Jesus. Eles eram discípulos de João Batista, não conheciam nem sequer o Espírito Santo. Então os apóstolos lá colocaram as mãos, impuseram as mãos, e todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas. Mas ali porque os samaritanos eram um povo desprezado pelos judeus. E desde o início, a igreja não era para ficar em Jerusalém. Aí os discípulos ficaram em Jerusalém, não se afastaram para pregar o evangelho até os confins da terra, em vez de obedecer a Atos 1, ficaram em Jerusalém. O que é que Deus faz? Perseguição. Perseguição no lombo. Eles se espalharam rapidamente. E o evangelho chegou até nós por causa dessa perseguição. Então, muitos meios
de perseguição é para a gente crescer na fé e avançar na evangelização. Então, no caso dos samaritanos, foi um caso esporádico. E não podemos pegar textos históricos e aplicá-los como doutrina. A gente tem que ter esse entendimento, que é um princípio de hermenêutica, para a gente compreender bem. O que eu estou dizendo é que nós temos dois teólogos no meio evangélico brasileiro, os cessacionistas e os continuistas. Eu creio que os dons têm continuidade para ser usado com sabedoria, mas eu creio que o dom de línguas não tem mais importância no culto público. Não tem mais importância no culto público. Nós temos lá em Coríntios, né? Não proibais falar em línguas, mas ele vai normatizar quando muito, 2 ou 3, e haja intérprete. Se não houver intérprete, cale-se, fale consigo com Deus. Tem que estar lá, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, no meio 1 Coríntios 13, que é o amor, para usar os dons com amor. Então não posso, porque o que acontece nos pentecostais, eles fazem uma cidadania, uma casta de cidadania. Por exemplo, se eu não falo línguas, eu sou uma casta inferior. Se eu falo línguas, eu sou uma casta superior. É tanto que nas Assembleias de Deus só é consagrado diácono, presbítero e pastor se tiver dom de línguas. Aí quem garante que alguém não vai imitar para ser ascendido a um cargo maior? Uma vez eu estava assistindo televisão pela parabólica e eu parei na Canção Nova, um canal religioso católico. E estava lá o rapaz ensinando a falar em línguas. Ele dizia assim: eu vou ensinar vocês a falar em língua, então vamos lá. Blá, 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 blá. Começou a repetir palavras desconexas. Começou a repetir bem alto. Aí começou a aumentar a intensidade. Aí o povo entrou num êxtase e todos estavam falando palavras desconexas. Isso aí é forçar a barra. Isso aí são emoções. Isso aí é neurolinguística que explica. E o diabo também faz isso para confundir a cabeça do povo, porque se você estiver preocupado com o dom de língua, você vai deixar o amor, a pregação do evangelho, a graça, a misericórdia, os ensinamentos de Jesus. Não sou contra os pentecostais, por favor. Não me levem a esse extremo. Mas eu não concordo com a aplicação que eles usam quanto à doutrina do Espírito Santo. Dúvidas? No Velho Testamento, o Espírito Santo desceu para capacitar pessoas com missão especial. No caso do tabernáculo e entre outros itens, pessoas com algo especial. Então, vamos ler aqui, não sei se dá para vocês lerem, mas vou ler para você aqui. Na velha aliança, o Espírito de Deus vinha por meio da capacitação sobre uma classe restrita de pessoas, ou seja, sacerdotes, reis, juízes e profetas. Não havia ninguém no Antigo Testamento que tinha experimentado o agir do Espírito, como no contraste com o mesmo apresentado no Novo Testamento. A habitação do Antigo Testamento era seletiva e temporária. O Espírito Santo apoderava-se de certas pessoas do Antigo Testamento. Josué, Davi, até Saul foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Profetizou, tirou até a roupa para não continuar a perseguição de Davi. Em Juízes, Deus se apoderou de Sansão, de Gideão e de outros. Então, a principal diferença do Velho Testamento para hoje é que no Velho Testamento a habitação era seletiva e temporária. Hoje a habitação do Espírito Santo ela é permanente. Quem crê em Jesus é batizado no Espírito Santo no momento da conversão. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que ainda não se converteram de verdade. É porque não se renderam a Jesus. Levantar a mão é um sinal. Não é o levantar da mão que você está convertido. É a mudança de vida. Você pode vir à frente, levantar a mão, frequentar a igreja e ser transformado muito tempo depois. Ser batizado muito tempo depois. Porque você vai crer depois. Você não vai crer naquele momento. Porque você não se converteu de verdade. Vocês estão me entendendo? Então a pessoa entrega a vida a Jesus, se for de forma genuína, no ato da conversão,
a pessoa é mergulhada no Espírito Santo, é batizada no Espírito Santo. Mas se ela não fez isso de maneira real e frequenta a igreja, e depois ela tem encontro com Jesus, ela será batizada naquele momento. Então, o encontro com Jesus requer fé, arrependimento, regeneração, que é a conversão, é o novo nascimento. Importa-vos nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. O que acontece em nossas igrejas, batistas inclusive, e até na igreja de vocês, a Missão à Luz, dos meus alunos aqui que estão conosco, o que acontece? É que a gente confunde levantar as mãos com mudança de vida. Muitas pessoas levantam as mãos e demoram meses, até alguns anos, para mudar de vida. Aí eu pergunto, em que momento o Espírito Santo entrou na vida dessa pessoa? Quando ela mudou de vida. Mudou de vida não pela atitude dela, mas pela atitude do Espírito Santo, porque ela só crê em Jesus. Crê no Senhor Jesus. Alguma dúvida? Vocês perguntem. Até porque esse ato de apelar é novo, né, pastor, nas igrejas. Não é algo histórico que vem desde o período bíblico, né? Isso, exatamente. Estamos chegando ao final, mas tem tempo ainda. No Velho Testamento, o Espírito Santo desceu em momentos específicos e habitava na liderança. Moisés disse para Josué, tem tu ciúme de mim? Quem me dera que todo o povo de Deus fosse profeta, que eu se pusesse o seu Espírito sobre ele. Joel 2,28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel 2,28. Parte, essa profecia se cumpriu em Atos capítulo 2. Em Pentecostes está aí, ó. Atos 1,5. Jesus diz, porque na verdade João batizou com água, porém vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Em Pentecostes cumpriu-se a profecia de Joel 2,26, está em Atos 2. João Batista batizava com água, porém Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, que eu já falei anteriormente. É possível ser crente, salvo, e não ser batizado no Espírito Santo? Justifica a resposta. Alguém pode me responder? Pode participar, gente. Eu creio que não, né, pastor? Não, eu estou dizendo a resposta da pergunta do senhor, dessa pergunta, né? Pode responder. Creio eu que não. Exatamente. Então, não é possível ser crente salvo e não ser batizado no Espírito Santo. Romanos 8,9 diz, todos que são guiados pelo Porque Espírito como o Santo... senhor também falou, Pode falar. como o senhor falou no início, quando nós estávamos falando sobre essa questão de ser batizado no Espírito Santo, por exemplo, o senhor falou uma coisa que eu acho interessante, que a convenção nas nossas vidas, geralmente ela não vem quando nós fazemos aquele ato de levantar a mão ou ir lá na frente, onde nós, muitas vezes ali temos aquele momento de oração e dizemos que fazemos parte de uma igreja. Eu entendi que eu me converti 6 meses depois, né, que eu fiz esse papel de levantar a mão. 6 meses depois foi que eu entendi que realmente quem era Cristo e veio uma mudança de vida em mim. A partir desse momento que eu tinha Cristo, né, eu entendi que o Espírito Santo habitava em mim a partir daquele momento. Né? Então não tem como eu ser salvo, né, ter o Espírito Santo, se eu não tenho Cristo, né, faz parte daquela trindade, né, e principalmente Cristo como meu Salvador. Como é que eu vou ter o Espírito Santo na minha vida de regeneração se eu não tenho um Salvador? Né? Perfeitamente. Então, o que eu disse muitas vezes aqui na aula, não é o levantar a mão, você entrega a vida a Jesus, você achou que entregou por emoção, mas não entregou. Você vai entregar depois de 6 meses, depois de 1 ano, naquele momento de entrega, de renúncia, aí você sim é habitado, batizado, regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu passei aqui alguns slides que eu já falei, né? Agora, o dom de revelação é mal usado hoje em dia. Há muita carnalidade e pecado no uso desse dom. Geralmente são genéricos. O dom de Deus é detalhado e Deus fala por meio de toda a igreja. Deus fala através da paz, que a paz seja o árbitro em vossos corações. Gente, é muito fácil eu dizer assim, olhe, alunos do CETEBASE, Deus me mostra
que vocês vão ter uma surpresa no final do ano. O que é que achou dessa profecia? Genérica, né? Pode fazer. Genérica. Estúpida. Agora, se eu disser assim, no dia 31 de dezembro, você vai ter uma surpresa que será a seguinte: 9 da manhã, alguém vai bater na sua porta e vai trazer para você um prêmio, vai lhe dar algo muito importante que você vem buscando há algum tempo. Epa, já detalhou. Então o cara detalhou, então peraí. Mas mesmo assim, ela pode ser questionada, porque a profecia só é bíblica quando ela se cumpre. Se ela não se cumprir, não é bíblica. É da carne, é dos pensamentos, dos devaneios, é da loucura da cabeça, é da vontade de aparecer. Ok? Então tenha muito cuidado com revelação. Por exemplo, o pastor está pregando e diz assim, tem gente aqui com dor de cabeça. Todo mundo tem dor de cabeça. Tem gente aqui que está com virose. Todo mundo está com virose. Alguém vai estar. Então, cuidado com essas coisas genéricas. Certo? A presença do Espírito Santo em cada crente demonstra a igualdade entre os membros regenerados na Igreja Batista, pois a igreja estará segura e não cairá nos ventos de doutrinas que assolam as igrejas, causando divisões e contendas. Deus fala pela sua palavra e a igreja entende a vontade de Deus exarada na Escritura Sagrada. Então é a vontade de Deus, está na Bíblia Sagrada a vontade de Deus. Certo? Alguém quer comentar sobre a competência do indivíduo? O trabalho que vocês fizeram? Alguém quer explicar o que aprendeu? Hoje vocês estão tão quietos, não estão participando. Estão com dor, é? Quem fez o trabalho da competência do indivíduo? Vamos lá. O que é o indivíduo no meio batista? Quem é o indivíduo? Qual é a competência dele? Ele precisa de um sacerdote para chegar a Deus, de um pastor para chegar a Deus, ou ele por si só chega a Deus, por meio da fé? Simone, Emanuel, Hélio, Hilton, Vaval. Na realidade, nós não precisamos de nenhum intermediador, né? Temos acesso direto com o Senhor. Perfeito. Então, por exemplo, tem igrejas que o pastor domina as ovelhas, por exemplo. Se você for namorar, tem que pedir minha autorização, arrumar um emprego tem que pedir minha autorização, fazer faculdade tem que pedir minha autorização. Isso não existe não, gente. Isso não existe. Você pode até pedir conselho ao seu pastor, para você... Pastor, eu vou trabalhar no motel. O que é que o senhor acha? O pastor vai explicar que não é bom você trabalhar no motel. Pastor, vou namorar com a moça do mundo. O pastor vai explicar que não é legal. Algumas igrejas disciplinam se você namorar com a moça do mundo, outras não. Então você vai explicar. Ninguém é dono de ninguém. O pastor é pastor das ovelhas para orientar, para apacentar e não para governá-las com braço de ferro. E você pode, como indivíduo competente, através de suas orações, chegar-se a Deus. E você pode, eu vou dizer uma coisa aqui muito séria, eu vou colocar até as mãos assim, ó. Não me interpretem mal. Você pode discordar do seu pastor com amor e educação. O pastor às vezes pode pregar e se equivocar numa referência, se equivocar numa doutrina, e você termina o culto, procura o pastor. Pastor, acho que o senhor se equivocou. É como tratar um pai. Você não dá um cara no seu pai. Você não manda seu pai se lascar. Você vai com respeito. Papai, aí, pai, o senhor está errado. E se o pastor não quiser se emendar? Entrega a Deus. Não vá questionar. Pastor, nós temos que ter também até a maturidade e entender que o pastor, antes de ser pastor, ele é um ser humano também, está sujeito às mesmas falhas que qualquer uma pessoa pode ter, né?
como o senhor falou, tem que ir com amor e com educação, de forma respeitosa e baseado, né? Não adianta eu dizer que meu pastor está errado baseado em achismo, né? Então tem que ir com amor, baseado nas escrituras. Exatamente, com respeito, com amor, com consideração, e mostrando na Bíblia: olha, pastor, o senhor está aqui fazendo uma coisa errada. Uma vez eu era seminarista e confrontei meu pastor. Meu pastor não quis disciplinar um irmão que puxou a orelha de uma criança que estava bagunçando na igreja, puxou a orelha, bateu na criança de uma senhora visitante. Causou um escândalo grande na igreja, lá em São Luís do Maranhão. Aí eu chamei o pastor, disciplina fulano. Não, pastor, fulano é de idade, é um idoso. Eu digo: não, ele pode ter 100 anos, ele errou, tem que ser disciplinado, não pode agredir uma criança. Hoje esse irmão estava preso, se fosse hoje. Isso foi na década de 90. E aí o pastor relutantemente disciplinou o irmão, porque nós pedimos segundo a Bíblia, tem que ser disciplinado. Tem que passar um tempo pensando na bobagem que fez. Então a gente tem com carinho, com amor. Agora, você tem livre acesso a Deus. Não é pastor, não é missionário, não são presbíteros, como alguns têm, que leva você a Deus. Quem leva você a Deus é Jesus. Disse-lhe Jesus, João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É muito importante. O horário já está terminando, tem 3 minutinhos. Só lembrando que nós batistas temos liberdade para pensar diferente. Vocês viram a salvação pela graça, temos 3 conceitos da salvação pela graça. O conceito calvinista, que Deus escolheu antes da eternidade quem vai para o céu e quem não vai. O conceito arminiano, que na graça preveniente, através da pregação, atinge os pecadores, eles se salvam, mas eles podem resistir. Lá em Calvino eles não resistem. E aquela que procura unir o arminianismo e o calvinismo juntos, que é um pouco difícil, mas algumas pessoas conseguem harmonizar, crendo no calvinismo e no arminianismo. É meio difícil. Eu já conheci algumas pessoas assim, ok? O importante é você entender que você é salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé, estão vendo em vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Ok? Os trabalhos que não entregou, me entregue ainda hoje, por favor. É só mandar no WhatsApp privado, que eu vou ler. E todo mundo leu a declaração doutrinária? Todo mundo leu? Beleza. Tranquilo. Você pode ver que ela é bem abrangente. Ela não é nem arminiana e nem calvinista. Ela é meio termo. Não sei se vocês perceberam isso. Ela é meio termo. No restante, ela é quase igual a outras igrejas evangélicas genuínas. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Está faltando 2 minutos. Vou encerrar com oração. O pedir que a irmã Simone nos eleve a Deus em oração, agradecendo a aula de hoje. Meu Pai soberano, majestoso, obrigado por essa rica oportunidade. Obrigada por nos instrui, nos capacita, nos abençoa, Pai. Nos dá uma semana abençoada, né? Obrigado pelo pastor que precisa estar usando e abençoando. Abençoa cada um que está presente nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima terça, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus. Amém.